Rodrigo, então agora para gente passar e falar um pouco da seleção brasileira do feminino da A1. E vai ter votação nossa, né? Então a gente vai votar aí naquelas e óbvio, né? Só para esclarecer aqui, a gente não precisa necessariamente votar nas que estão aí. A gente vai trazer as que estão aí na eleição, né? Para dentro do melhor time, né? As melhores de cada posição. Mas a gente também vai dar o nosso voto e escolher as nossas. Basicamente isso, né, Rodrigo? Vamos passar rapidinho aí, né? Até porque a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas vamos lá. Goleira, o que você acha, o Sérgio? Eu vou com a Lorena. A Lorena fez um campeonato Cara, importante. o melhor goleiro do campeonato, pra mim, eu juro por Deus, ela chega na metade da competição, né? Naquela janela de meio de ano, que ela chega que ela chega, se eu não me engano, ela chega pouco antes da Vicky Albuquerque, né? Que ela é anunciada a volta, eu vou ficar com a Lele. Vou ficar com a Lele. A Luciana, pra mim, esse ano, é um erro estar aí. É uma grande goleira, mas teve uma queda drástica. Também isso é influenciado muito do time. Drástica não, ela teve uma queda perceptível. Ela é sempre mais educado com a Luciana porque é o goleiro histórico. Mas ela teve uma queda de rendimento. A Barbieri, pra mim, aí. Não, a Maiara. Maiara, pra mim, não faz sentido muito, não. Eu ia de Barbieri aí pelo campeonato que fez. A Maiara, talvez, você que tenha acompanhado melhor, possa até opinar, mas aí, por toda a competição, até fase final, eu acho que a Lele se superou muito, né? Depois da passagem meio ela oscilou muito, né, na passagem no Benfica, volta pro Corinthians e atua num nível extremamente absurdo, né? Você pega aquele lance da defesa dela, da Duda, acho que é o auge da confiança dela. Então, acho que eu voto na Lele. Faz sentido, sim. Porque a Lorena, ela foi prejudicada também muito pela equipe como um todo do Grêmio, né? A Mas ela Lorena se é o destacou Júlio César no Quiz tecnicamente. Park Rangers. Mas ela se destacou bastante no Grêmio durante todo o campeonato. Acho que eu fico com ela ainda. E você, Hudson? Não por ser torcedor, né? Porque para quem não é segredo para ninguém pro time que eu torço aqui, mas eu fico com a Lelê por tudo que ela fez, até chegando no meio da temporada, como bem destacou o Sérgio. Acho que a Lelê, dentre as que estão aí, para mim a melhor acabou sendo ela. E Leonardo Camilo aí fazendo sua provocação. Aí é sacanagem, né? Agora, pior de tudo, viu, Léo? A gente acompanhou a fase dela final na seleção, ela tinha seus problemas, mas no Havaí Kingdom a mulher era leoa, viu? Fica aí viajando. Aí, pegava muito. No Havaí ela pegou demais. No Havaí, principalmente na última Libertadores que nós acompanhamos aqui, eu fiz alguns jogos do Havaí Kinderman, pegou muito. Inclusive salvou o Havaí em alguns jogos. No jogo que eu fiz do estádio lá do Bahia e Havaí Kinderman, ela foi protagonista. Se o Bahia não conseguiu achar gol, teve muita participação dela. Vamos lá, para melhor zagueira. Agora, zagueira tem aí de opção, né? Pode falar. Deixa eu abrir aqui para mim, aqui, porque senão o negócio pega um pouquinho. Thaís, voltar um pouquinho aqui, pronto. Bruna Benítez, Tarciane, Cida e Pardal, nessa primeira lista. Vai lá, porque Rodrigo. Tem outra, né? Tem só para tem outra que entra Thaís Regina, Sorriso, Camila, exato. A Ferroviária e Thaís. Mas nessa aqui, acho que a Bruna Benítez, né? Acho que a Bruna Benítez foi bem importante para o Internacional. Acho que eu sempre falo que o Inter, ele teve, especialmente na primeira fase, a maior consistência defensiva, né? Isso se deveu muito, muito a Sorriso Bruna Benítez. Dessa lista aí, a Bruna Benítez, sem dúvida nenhuma. Sérgio Maurício. Cara, se eu tiver. Pra votar em duas já ou só uma? A primeira, dessa lista, depois a gente faz a outra. Tá. Dessa lista de agora, eu voto na Benítez, tá? Destacando a boa competição também que fez a Tarciane, sabe? A Cida eu discordo. E a Pardal, realmente, ela fez um bom ano do lado da Thaís Regina, tá? Mas eu vou de... Unanimidade. Né? A segunda aí, vamos para passar. Vamos passando para frente. Thaís Regina... Vou passar aqui para mim também. Sorriso, Camila e Thaís. Sérgio? Cara, eu acompanhei pouco, mas o que eu vi de fase final da Sorriso foi fenomenal e tal. Só, cara, esse ano eu gostei muito da evolução dela. Ainda tem muito para galgar, muito caminho mesmo.
eu vou dar como voto de confiança mesmo. Eu vou dar na Thaís Regina, porque também fez um muito bom campeonato. Talvez a Thaís Regina seja o caso de ter uma experiente, que pode ter sido o mesmo caso da Sorriso, de ter a Benite do lado, de ter a Pardal do lado. Então, elas cresceram, né? Então, Exato. eu voto na Thaís Regina. Eu acho que talvez a Pardal deu esse... Se o Piscinato não dá, a Pardal deu para Thaís Regina. Eu às vezes brinco que eu analiso às vezes quem sabe ver futebol quando analisa a Thaís Regina. Eu já ouvi várias vezes algumas pessoas dizerem: Thaís Regina não é tudo isso, gente. O que ela faz é impressionante. A forma como ela tem de sempre morder lá na frente, no meio de campo, muitas vezes, e a recomposição dela, ela é uma zagueiraça, mas ela precisa de uma companheira que dê sustentação também. Isso é verdade. Sim. A Pardal, ela foi essa jogadora. E ela precisa muitas vezes de uma orientação também, é nova, né? Então, sim, exatamente. Quando eu digo orientação, não é nem cabeça assim, é só realmente aprendizados que vão dando, e talvez a Pardal possa ter dado isso também. Mas meu voto vai de fato para Sorriso. A Sorriso foi, eu acho que a melhor zagueira do campeonato. A Sorriso foi sensacional. Nas finais ela deu uma rateadinha, mas isso não pode apagar toda a consistência que ela oferece para a equipe do Inter. Zagueiraça. Só no segundo jogo. O primeiro ela foi o erro do gol, mas no segundo jogo que ela foi bem abaixo mesmo. Sim. O de Sorriso também, praticamente aí. A zaga, feita aí a zaga do Internacional. Lateral direita, Bárbara Melo, Bruna Caldeirão, Fê Palermo e Carol, da Ferroviária. Sério. A primeira logo, Bárbara Melo, deu voo certeiro. O que essa mulher jogou... Bárbara, se um dia chegar no seu ouvido, você jogou um absurdo. Foi o primeiro ponto de confiança da Lindsay Camila. Acho que se a Lindsay Camila tinha alguma certeza durante a temporada, o primeiro dela foi, porra, eu tenho a Bárbara Melo. Essa mulher foi um fenômeno essa temporada. Fica discreto porque foi do Atlético Mineiro, ficou fora da segunda fase e tá muito recente, teve a questão do Corinthians Internacional, mas ela foi demais. Destaque aí para mim também pro ano da Fê Palermo, viu, que também foi regular, foi bom. Rodrigo. Sem dúvida nenhuma, a Bárbara Melo. Eu gostaria muito de ver esse tipo de justiça ser feita no Campeonato Brasileiro, mas também no mundo, sabe? A gente já falou da Daily ali, que às vezes ela é pouco reconhecida, mas a Bárbara Melo, ela foi muito, muito bem no Atlético Mineiro. Concordo plenamente com o Sérgio que ela foi esse elemento de sustentação ali, elemento de sustentação pelos lados, né? Mas é isso, ela foi muito consistente pelo Atlético, impressionante. A Bárbara Melo foi impressionante. Caldeirão não achei ela tão bem. Fê Palermo, acho que tem questões ali para ela desenvolver, a equipe do São Paulo não ajuda. Carol foi inconstante, momentos muito bons para a Ferroviária, mas não foi muito constante, muito longe disso. Então, de longe a Bárbara Melo. Também vou com os relatores, então, unanimidade, Bárbara Melo. Lateral esquerda, Yasmin, Isabela, Jéssica Soares e Gisele. Sérgio Maurício. Tem que votar em uma das quatro? Se você vier outro, beleza. Alguma outra preferência, fique à vontade. O lateral esquerdo é um drama, né? Eu comecei a suar aqui na minha cabeça agora. Então, enquanto o Sérgio pensa, eu vou sem piscar na Jéssica Soares. Fez um campeonato fantástico. Ela é uma jogadora absolutamente impressionante. É a jogadora mais regular que o Grêmio tem. De longe, a Jéssica Soares. E ela é artilheira, né? Que ela fazia a maioria dos gols. Cada golaço é impressionante. Ela tem umas questões defensivas para corrigir? Tem. Mas, pô, diante dessa, eu não entendo por que a Isabela tá aí. De verdade, assim. Não entendo porque a Gisele tá aí, pra ser bem sincero também. A Gisele não jogou muito, né? Em questão de quantidade de jogos, não jogou muito, realmente. E ela ainda estava em fase de adaptação, né? Nem para dizer que ela estava numa regularidade, numa posição, né? A Gisele jogou à frente, jogou atrás, não faz. E a Gisele, hoje, adaptada, joga de meia no Flamengo, basicamente, né? Então... Exato. A Yasmin, claro, teve ali uma importância grande pelo Corinthians, mas deu aquelas osciladas que a gente observou, né? Então, não tem como, é a Jéssica mesmo. Nesse caso aí, eu vou acompanhar o relator. Porque das outras aqui que eu pensei aqui mentalmente, eu pensei no São Paulo, eu pensei no Palmeiras, mas não sei algumas aqui dentro de mim, mas eu acho que eu vou ficar de Jéssica Soares também. Para mim não faz sentido, nenhuma das outras três aí para mim não faz sentido por pontos diferentes. Mas...
Acompanho vocês dois também, Jéssica Soares, aí dentro do time do Grêmio, limitado, foi um ponto de desequilíbrio. Volantes, né? Vamos começar aí pela primeira parte aí. Diane, Júlia Bianchi, Brena e Maressa. Me permitam começar, eu boto na Brena. Pô, Hudson, como é que diz o João Guilherme? Há necessidade? Com certeza, porque tem uma jogadora que não tá aí e também não tá na outra lista, que sim. para mim é o maior absurdo, que é a Juliana. Ela tinha que estar. Então, assim, não tem como. A Brena, ela é uma jogadora tecnicamente muito interessante, mas num Santos que foi eliminado da primeira fase, inconstante do jeito que foi, e ela é uma jogadora tão central, não tem como, gente, desculpa, mas a Juliana ela foi absurdamente importante para o sistema como um todo do Inter, não só defensivo, tá? Mas ofensivo também. Impressionante, e mais impressionante do que o futebol dela é como que ela não é vista. Nem pela Pia, nem pela mídia. E tá aí, a prova é essa, ela não tá em nenhuma das listas, gente, não tem como. Eu ainda colocaria Bermudes na briga, eu tiraria Diane e Júlia Bianchi e botava Bermudes também do Galo. Sim, mas dá pra colocar. Mas na disputa, não tô dizendo que ela ia ganhar, não. Acho que a Brena e a Juliana estão anos-luz na frente, né? Bela lembrança do Rodrigo, porque eu vi muitos jogos da Brena. Quando eu vi a Juliana, que eu reparei de fato, foi na final. Que depois até com o Rodrigão, eu tava aqui, a gente tava conversando, eu falei algumas vezes, eu falei, cara, o que essa mulher joga é impressionante. É um domínio que ela tem que é surreal, tá ligado? Dá pra Maressa chegar nesse nível, sabia? É por isso que você fala, Maressa, vá pro Corinthians, por favor. Exatamente. Evolua, porque você tem a porra. Se a Juliana já é fenomenal, você tem a capacidade pra ser tão bom igual, tá ligado? É nesse nível ali. Jogou muito bem esse ano também, merece estar aí, claro. Porra, mas ficar entre Brena e Juliana é complicado, né? Mas só rapidamente, assim, sei que a gente já estourou bastante tempo, mas assim, a Juliana é uma jogadora absolutamente impressionante e ela faz muito feijão com arroz, mas de uma maneira extremamente consistente. Eu recomendo a todo mundo observar um jogo dela. É impressionante o quanto que ela é regular e, enfim, é absolutamente inclusive, ela é um dos pontos de segurança na final do jogo 2. Quando todo mundo, quando as coisas estão dando errado pro Inter, ela que começa a fazer as coisas dar certo ali no meio, e aí ela começa a acionar a Duda, e aí tudo começa, a engrenagem começa a girar várias vezes por causa da Juliana. Então, mas eu vou votar na Brena, mas pelo que eu vi da Juliana, fica essa menção honroníssima aí, que tenho que concordar com o Rodrigo. Para mim, depois do que eu vi daquela mulher na final, a seleção brasileira. A segunda parte aí, Gabi Zanotti, eu não entendi muito como volante, né? Mas enfim. Tá, Zanotti, Yaya, Maiara e Sassá. A Zanotti, ela tem um problema. A Zanotti jogou 4 jogos, né? Tem semifinal e final, né? Zanotti foi muito importante nessa fase final, mas não dá, né? Para compor o campeonato como um todo, é difícil. Mas ela foi muito central. Ela foi muito central nessas fases finais. Muito central. Dá para ter o nome, mas eu vou com a Maiara. Ela jogou menos de 25% do jogo, pô. É complicadão. Eu vou com a Maimai, tá, gente? Mas eu voto também muito importante para o Inter. Eu voto agora na Juliana, pronto. Juliana e Brena. Montei meu meio campo. Olha! Maravilha. Faz sentido. Cabe, viu? Porque uma tem com capacidade. As duas têm muita capacidade de construção de jogo, além de marcar, né? Além de marcação. Mas aí, né? nesse caso aí, o Rodrigo já declarou o voto? A Maiara, a Maimai do Inter, muito, muito importante. Dentre essas que tá aí, acho que é a Maimai mesmo. E deu pra ver a qualidade dessa menina, desde a Supercopa do Brasil, dos jogos que eu vi do Inter. Essa Maimai era diferenciadinha, ela sempre foi. No voto, portanto, Maiara a escolhida, passando para a próxima parte aí, o meio-campo. Só uma menção rapidinho para a Yaya, ela é extremamente prejudicada pelo Piscinato. Só isso, por isso que ela não foi nem sequer mencionada. Enfim, ela não joga nem na posição de volante como ela poderia, né? Você falou Yaya, pô, o time todo de São Paulo, pô. O time todo, mas a Yaya é uma das maiores injustiçadas. No meio-campo, Tamires, Duda Santos, Micaele e Duda. É Dudão, né? Tamires está aí, então eu vou dar Tamires. Né? Vai ter outra de meia também? Só perguntando previamente? Tem, e aí tem Duda Sampaio que já ganhou lá, então não tem nem Pô, Rafa Mineiro é sacanagem. Brincadeira. Rafa Mineiro é complicado. Porra.
Pô, Hudson, eu acho que eu vou ficar Eu acho que eu vou ficar com as duas da segunda parte, tá? Bota pra mim aí a. Toda hora eu chamo de Louven. Porque eu fico com a jogadora do Botafogo na minha cabeça. Bota a Gabi Soares e a Duda Sampaio pra mim. Pronto, tá servida aí. As duas estão na mesma foto, é isso aí. Rodrigo. É boa, boa. É porque a Tamires ela fez um campeonato muito bom mesmo. Mas né, eu já vou para também, então vou de Tamires do outro lado, a Duda Sampaio com menção muito honrosa para Gabi Soares, que jogou muita bola também. E minha menção honrosa a não entender por que a Rafa Mineiro está aí. Também. Jogou Também não absolutamente entendi. Nada. Mas Duda Sampaio, Gabi Soares, portanto, as escolhidas. Né? a Duda, a gente já, fala tanto dela que nem precisa falar no momento desse. Já deixando claro que eu vou, quando eu coloco assim, porque eu já estou acompanhando todo mundo, inclusive concordando muito com tudo que vem sendo colocado. Agora, passando aí a segunda lista, vamos ao ataque. Né, que a segunda a gente já deu aquela famosa pincelada, o ataque Milene, Adriana, Rafa Travalão e Bia Zanerato. É engraçado. Aí complica demais. Eu vou até olhar aqui o segundo. Lele, Cris, Gabi Portilho. Acho que o meu voto vai para desculpa. Galguei um votaço agora, cara. Você tirou meu voto agora, que um voto que eu nem lembrava, cara. Obrigado. Porra. Pra mim não tem como sair as duas desse primeiro. Tu vai no segundo? Você vai votar em quem? Pode ir. Cara, eu vou. O meu time todo é do Inter, né? Porra. Milene e Lele, tá ligado? Não, vai Milene, só que a Bia Zanerato também fez um campeonato muito legal, né? Mas desse grupo aí eu vou na Milene. Putz, eu vou ficar com a Milene. É fenômeno. Quem não viu a Milene jogar no Inter nessa temporada, você assiste ela jogar e tipo, pô, qual é o ponta dos sonhos? Você bota um mixtape da Milene, tá ligado? É o ponta que pensa, é tipo isso. Consegue fazer alguma coisa. Você tira um pouco daquele nicho brasileiro, sabe? Do abaixa a cabeça e vai. A Milene é completamente diferenciada. E vai ficar minha menção honrosa, apesar do bom campeonato da Adriana, da Bia, como colocou o Rodrigo, mas a campanha do Avaí Kinderman completamente desmanchado com a Karine Sandoval, com a Karine Bozetti, e a Fabíola Sandoval teve jogo de fazer 4 gols. O que essa mulher fez esse campeonato foi histórico, tá ligado? Acho que ela, se eu não me engano, ela teve 12, 11 na competição, de tipo, salvar o Kinderman mesmo, tá ligado? Do jogo de ser 4-3 e ela botar os gols na caixa, tá ligado? Era tipo, se o Avaí Kinderman tem que sair do rebaixamento, ela foi uma das grandes responsáveis, então vai ficar meu voto menção rosa, até porque também foi do meu Bahia, quando assisti lá na época, tava jogando de meia direita, inclusive, lá em Pituaçu. Então eu vou, essa daí eu vou deixar com muito no coração, eu vou deixar na Fabíola Sandoval. Paraguaia, viu? Joga demais. Agora sim, onde é que tá a Jaque, né? A Jaque jogou pra caramba. Mais do que a Gabi Portillo pra mim. Dava pra tirar Travalão, né? E botar a Jaque. Entendeu? Mas enfim, acho que ficou com medo de botar muita gente do Corinthians, né? Tipo... Pois é, mas acabou que eu praticamente não votei em ninguém do Corinthians. Eu votaria na Jaque. Então meu voto vai em Jaque e Milene. Pronto. Milene aí tornando a figura carimbada. Agora a segunda peça que vai ficar complicado, né? Porque cada um deu um voto diferente. Eu particularmente vou acompanhar muito o Sérgio, porque o Avaí Kinderman desmantelado, a Sandoval fez quase chover, né? Faz muito sentido. Não, parabéns pela percepção de vocês, sensacional. Bom. Pô, por isso que quando eu vi a imagem, eu falei, caralho, que me trouxe a lembrança que até eu ia renegar, eu ia olhar só nas cabeças aqui, tá ligado? Quando eu vi a Sandoval, eu falei, porra, Sandoval, que espetacular. Quando você pega um time desmantelado como o Avaí e faz o que ela fez durante o campeonato, é de se louvar. Lembrando que, é de se louvar. Lembrando que o time perdeu as principais peças, como é o caso da Kátia e tal, a Zóio, que foi pro Inter, né, que acho que tá lesionada. Enfim, perdeu. Rapidamente, a gente tá sem tempo já, mas pra que time vocês acham que a Sandoval poderia ir? Rapidão. A Sandoval, que time ela poderia ir?
Eu acho que ela encaixa no Inter no lugar da Fabi Simões, inclusive. Olha. Aquela discussão toda que a gente estava tendo. Ela tem essa característica. É bom, porque ela jogava de meia direita. Ela jogava de meia direita no Bahia. No Bahia, o Bahia jogava no 5-3-2 e jogava com a Gabi Itacaré estocada na frente, a Ellen aberta e a Sandoval do outro lado. Talvez a Sandoval, fazendo esse lado direito, ia dar bom. Então, a Inter campeão com a Sandoval no ano que vem. Técnicos, a parte final agora. A Maurício Salgado, Arthur Elias, não entendi porque o Piscinato tá aí, mas tudo bem. E Adilson Galdino. Porra. Eu não sei se é meu elogio vai para o Arthur Elias, porque a gente já fez isso, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Um dos maiores técnicos do mundo. O Maurício Salgado merece também toda a reverência por ter conseguido encaixar um Inter, embora um Inter muito 11, aquelas 11, né? Mas um time que joga de maneira consistente. O Adilson Galdino também precisa assim, ser reverenciado e muito, que o Real Brasília tem um padrão de jogo muito legal, a gente fala isso desde o início da temporada. Cara, Lucas Piscinato, gente. Galdino não entendi. Não entendi o porquê do Piscinato. A Lindsay Camila foi extremamente bem, mesmo não classificando, mas tinha que estar aí. Pô, foi um crime com a Bosetti e com a Lindsay. Eu repito isso aí. Eu falei isso no grupo. Foi um crime com a Karine Bosetti e com a Lindsay Camila. Sinceramente. Não, o Piscinato não tem como. Você olha o time do São Paulo e esse time jogar o que joga. Enfim. Manuela tá declarando o voto dela também aqui. Aí Arthur Elias, não tem como. Infelizmente, vale minha menção ao Salgado. Algumas críticas que fiz a ele no passado, revi aparecer na final. Mas também que tudo bem, o Inter ainda tem também alguma questão de profundidade de elenco e tal. Então, ainda tá em outro estágio, enfrentar o Corinthians é difícil. E vai a menção rosa também ao Galdino, porque o Galdino é fenomenal. Então, acho que eu vou ficar com o Arthur Elias, não tem como. É surreal o que esse homem faz e pensa. Ele tá à frente de todo mundo, tá ligado? É difícil entender o padrão Arthur Elias, tá ligado? É aquele meme da internet que bota óculos escuros e fala, tente entender Arthur Elias. É aquela brincadeira que eu fiz, tá? A Gabi Moraes com a 2, ela vai ser goleira e a Paty vai ser atacante e vai dar certo. Um nível tão absurdo, né? Que o Maurício Salgado, ele conseguiu assim, fechei as 11. Caraca, montei um time extremamente competitivo. O Arthur Elias lá, pô, eu tenho 18, consigo colocar, misturar, botar atacante na zaga. Consegue fazer qualquer coisa e dá certo. Ganhou. É isso. Senhoras e senhores, Arthur Elias, é tipo isso. Simplesmente assim. Então a seleção final do campeonato ficando Lelê, Bárbara Mello, Bruna Benite, Sorriso, Jéssica Soares, Brena, Maiara, Duda Sampaio, Gabi Soares, Milene e Fabiola Sandoval, com Arthur Elias como técnico. Timaço, hein? Porra. Esse time ganhava do Corinthians. Mas sem o Corinthians sem o Arthur Elias, realmente. Esse é o detalhe. Muito bom.